O programa Estação Saúde está no ar, sempre levando até você informações de qualidade, informações que vão auxiliar no seu dia a dia. Pensando nisso, nós trazemos um assunto muito comum nos hospitais e até às vezes no nosso dia a dia, que são as fraturas. Acontece em acidente, muitas vezes acontece no domicílio, enfim, são tantos os locais que pode acontecer uma fratura que, pensando nisso, nós trazemos o ortopedista Dr. William Nandes Stipe para conversar sobre o assunto. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no programa mais uma vez, por poder compartilhar conosco seus conhecimentos. Obrigado, Gabriela. É um grande prazer para mim e para toda a equipe da Ortoimagem poder participar do teu programa e vir trazer esses esclarecimentos para toda a população. Então, doutor, em relação a esse tema, o que seria uma fratura óssea? Bom, uma fratura é uma perda da continuidade de um osso. O nosso osso, ele é formado por cálcio e ele tem diferenças entre os locais. O local do osso tem uma diferença da sua formação. Na região do meio do osso, ou da diáfise, é um osso mais cortical, é um osso mais resistente. E nas extremidades, que nós chamamos de epífises, é um osso mais esponjoso. Então, quando ocorre uma perda da continuidade desse osso, então nós chamamos de fratura. Que tem vários tipos, doutor? Tem vários tipos de fratura. Tem aquelas que o pessoal muitas vezes vê nos acidentes, que é a que mais assusta, eu acredito. Isso. Que são as expostas, Isso. E quais são as principais causas de uma fratura óssea? Esse é um ponto bastante interessante de a gente discutir. Existem dois padrões, dois tipos de pacientes que sofrem as fraturas. São os pacientes jovens e os pacientes idosos. Nos pacientes idosos, as fraturas ocorrem por um trauma de baixa energia, visto que nos pacientes jovens existe a necessidade de um trauma de maior energia. Por exemplo, um paciente idoso, ele pode sofrer uma fratura decorrente apenas de uma queda. Escorrega em casa, tropeça, cai e sofre uma fratura. Diferente de um paciente jovem, que necessita de um trauma de forte intensidade, de grande energia, para que ocorra essa fratura. Por exemplo, os acidentes de trânsito, que são muito comuns, as quedas de altura, os acidentes industriais e uma série de outras situações em que ocorre um trauma de alta energia. Doutor, e quais são os principais sinais e sintomas de uma fratura? A gente sabe que é óbvio que o primeiro, bem provável que seja dor, apesar de que tem algumas fraturas que os pacientes não relatam dor, Até ocorre uma certa dúvida em alguns casos, onde o paciente, por exemplo, sofre uma torção no seu tornozelo e acha que não teve nada além de apenas um entorse. E, eventualmente, depois procura um serviço de atendimento e faz uma radiografia e vê que ocorreu uma fratura. Então, existem alguns sintomas que vão se sobrepor a outras situações ortopédicas, Mas, basicamente, como tu mesmo falou, a dor é o principal sintoma. O paciente, inicialmente, ele sente dor, também ocorre um edema, ocorre a formação de um hematoma. É muito comum também, quando ocorre uma fratura, que ocorra a crepitação, que é aquela sensação e aquele som de um osso roçando no outro, que é o que ocorre pela perda da continuidade do osso, Então ocorre aquela movimentação entre os fragmentos ósseos e isso se chama crepitação. Além disso, nós podemos destacar que outro dos sintomas é a incapacidade funcional. Quando uma pessoa quebra um braço, uma perna, o pé, ele acaba perdendo a função daquele órgão, do pé ou do punho, do braço, porque não existe mais a continuidade daquele osso. Doutor, e quais são os tipos de fratura? A gente até comentou no começo, que tem aquela que dá para ver que o osso sai para fora, mas enfim, para quem está em casa poder entender um pouquinho, quais são os tipos? Certo. Nós podemos classificar as fraturas em vários tipos e de várias formas. Por exemplo, uma das classificações seriam as fraturas fechadas e as fraturas expostas. O que é uma fratura exposta? Uma fratura exposta é aquela onde ocorre a continuidade do foco de fratura, da fratura, com um meio contaminado.
Então, muitas vezes as pessoas acham que uma fratura exposta tem que estar o osso aparecendo, não sendo necessário. Se ocorreu uma fratura e ocorreu um corte que comunica um osso com um meio contaminado, com o meio externo, com a pele, com a cavidade bucal, com a cavidade vaginal ou anal, isso é considerado uma fratura exposta. As fraturas fechadas, por outro lado, são fraturas em que não ocorre uma lesão do invólucro, né, da pele ou da mucosa. Então, basicamente, teríamos as fraturas fechadas e fraturas expostas. Outras classificações podem ser usadas, fraturas de acordo com o local, fraturas próximas à articulação ou na articulação, onde seriam fraturas articulares, e fraturas fora da articulação, que seriam fraturas extra-articulares. Podemos também classificá-las como de alta e baixa energia e dependendo já de uma avaliação radiológica pelo padrão da fratura. Mas, basicamente, assim seriam esses os principais tipos de fraturas. Tem sido comum, doutor, receber todos os tipos? Tem algum tipo que é mais comum receber? Num hospital como o nosso, numa cidade como a nossa, que é uma cidade que atende uma região bastante grande, nós abrangemos todos os tipos de fraturas. Então, não existe fraturas que que não seja comum aqui. A gente atende muita gente e acaba atendendo todo tipo de fratura. Agora, lógico, existem algumas fraturas que são um pouco mais comuns, né? Atualmente, as fraturas de alta energia, principalmente decorrentes de acidentes de trânsito, acabam sendo a maioria na nossa região. Acredito que mais de 90% das fraturas que nós atendemos aqui nos hospitais e na clínica são decorrentes de acidentes de trânsito. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, fraturas. Fique ligado com a gente.